Fala pessoal, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai falar aqui sobre a possível correção dos exercícios da aula passada sobre o while. Tá? Então, sem mais delongas, vamos começar aqui pelo primeiro, que é uma contagem regressiva. Escreva um programa que inicia uma contagem regressiva a partir de um número fornecido pelo usuário até 0. Por exemplo, se o usuário inserir 5, o programa deve imprimir 5, 4, 3, 2, 1, 0. Beleza? Então eu criei uma variável aqui chamada número recebido, coloquei um int input e pedi para o usuário digitar o número aqui para começar a contagem regressiva. Beleza? Coloquei o meu while e falei que número recebido é maior ou igual a 0. Enquanto o número recebido não for maior ou igual a 0, ele vai printar o número recebido e vai tirar um número dele aqui, ó. Vai fazer sempre um menos 1. Lembra, se você fez assim, igual número recebido menos 1, não está errado. Beleza? É a mesma coisa de que menos igual a 1. Porém, esse aqui é um pouco mais simplificado. Vamos testar? Então, vou colocar o 5 aqui. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Vou testar outro número. 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Beleza? Espero que você tenha conseguido fazer o exercício 1. Vamos para o exercício 2. Soma de dígitos. Solicite ao usuário para inserir um número inteiro positivo. Calcule e imprime a soma dos seus dígitos. Por exemplo, se o usuário inserir 1, 2, 3, a saída deve ser 1 mais 2 mais 3, que é igual a 6. Tá? Então eu fiz aqui uma variável chamada número recebido. E aí eu pedi para o usuário digitar o número. Nesse caso eu não coloquei o int aqui. Por que eu não coloquei o int? Porque aqui na linha 12 eu transformei o meu número recebido para lista. Igual quando a gente fez no exemplo passando para string, eu também consigo fazer passando para lista. Tá? Então eu passei o número que ele me devolveu aqui para a lista. Aí eu criei duas variáveis, uma que é a soma de dígitos, que vai ser o meu resultado final, e outra que é o índice, que é para mim trabalhar aqui dentro do while. Tá? Então enquanto o índice for menor do que o total na minha lista de números aqui recebidos, ele vai ficar rodando um while aqui, tá? Quanto for menor. Aí eu faço aqui soma de dígitos mais igual int lista de números recebidos índice. Então eu busco aqui na minha lista o índice que eu tô. Então começa com 0, então eu pego o primeiro resultado da lista, depois 1, depois 2, depois 3, até acabar a lista aqui, beleza? Então eu uso o índice aqui como se fosse 0 na mão aqui. Se eu colocar 0 na mão na minha lista de números recebidos e eu passei 12 para o usuário, ele vai me dar o número 1, certo? E assim por diante. Então aqui eu uso uma variável para ficar buscando aqui dentro da minha lista. Vamos testar? Então aqui no meu caso eu coloquei o exemplo de 1, 2, 3, né? Vamos testar com 2, 3. Olha lá, a saída do número, a saída da soma é 6. Vamos testar outro aleatório aqui, 9, 5, 6, 20, tá? 14 mais 6, 20. Beleza? Então o nosso exercício 2 aqui foi. Agora vamos para o exercício 3, validação de entrada. Intervalo de 1 a 100. Então esse era aquele que o usuário ia ficar digitando os números até ele digitar um número certo entre 1 e 100, né? Aqui no meu exemplo eu fiz com 20. Vou colocar tudo para 100 aqui, que era o que estava especificado. Então eu criei uma variável de número 0, dei o nome dela de número, tá? E aí eu fiz, enquanto o número for menor do que 1 ou for maior do que 100, eu vou pedir o número para ele aqui. Então, enquanto ele não digitar o número certo entre 1 e 100, eu vou ficar pedindo o número para ele. Aí eu faço uma validação aqui dentro. Tá? Então eu valido aqui, número é menor do que 1 ou maior do que 100. Se for, eu falo, opa, número fora do intervalo, tente novamente. Ele vai voltar aqui de novo para me dar o input. Caso contrário, você inseriu um número válido. E aí eu printo o número aqui, tá? Vamos ver como ficou. Então eu vou colocar aqui 150. Opa, número fora do intervalo. 200. 900, fora do intervalo, tente novamente. Agora eu vou colocar o número 2. Você inseriu o número válido. Vamos tentar de novo. Menos 10. Número fora do intervalo, tente novamente. Agora eu vou colocar aqui 56. Você inseriu o número válido. Certo? Espero que você tenha conseguido fazer esse exercício também. E agora o nosso grande desafio. Nosso desafio que era um jogo da forca, tá? Então vamos comentar com muita calma aqui esse desafio, tá? Então eu usei a biblioteca Handle, que a gente tinha conversado quando eu apresentei os exercícios. Criei uma variável aqui chamada palavras, que é uma lista com as palavras que eu quero que estejam aqui no meu jogo da forca.
Então nas palavras aqui do meu jogo da forca tem banana, laranja, uva, morango, abacaxi, maçã, pera, kiwi, manga e cereja. Beleza? Essas são as palavras que a gente vai brincar aqui no jogo da forca. Logo em seguida, eu crio outra variável chamada palavra secreta. E aí eu uso a minha biblioteca random, faço um choice na lista que eu escolhi aqui em cima, tá? Então ele vai escolher aleatoriamente uma dessas palavras aqui, uma dessas strings, ok? Aí eu criei uma lista chamada letras corretas e o número de tentativas aqui no meu caso foi 10. Beleza? A gente vai comentar já já o porquê que eu criei uma lista para letras corretas. Eu dou um print aqui, bem-vindo ao jogo da forca. E aí logo em seguida eu coloco que a palavra contém X letras. Então a quantidade de letras que ela tem aqui é o que vai aparecer. Se tiver 10 letras vai aparecer, a palavra contém 10 letras. Beleza? Coloquei esse barra N aqui que a gente não tinha conversado sobre ele ainda, mas ele quebra uma linha antes de imprimir a palavra, tá? Então, se caso você tenha feito um print vazio aqui só para pular a linha, para ficar bonitinho, não tem problema, tá? Mas esse barra N aqui, ele quebra a linha. A gente vai ver quando a gente rodar o programa. Beleza? Aí eu criei aqui o meu while, e o meu while é baseado, meu primeiro while é baseado nas minhas tentativas restantes. Então, enquanto tentativas restantes for maior do que 0, eu continuo rodando. Se quando ela chegar em 0, pronto, o usuário perdeu o jogo aqui, tá? Então, enquanto ela for maior do que 0, vai continuar rodando. Aí eu criei duas variáveis aqui. Uma é o resultado e outra é o resultado final. A gente vai entender o porquê que eu criei duas aqui, tá? Criei o meu índice e vou ter outro while aqui. Então, enquanto o meu índice for menor do que a quantidade de caracteres em palavra secreta, que é a palavra que eu escolhi aqui, que o meu random escolheu no caso, esse while vai continuar rodando. Então, enquanto o índice for menor do que a quantidade de palavras, ele vai rodar, tá? E aí, o que eu faço aqui? Eu crio outra variável chamada palavra e falo que a minha palavra, ela é a primeira palavra da lista da palavra secreta, né? Da lista não, da string de palavras secretas. Então, se fosse uva, eu ia estar pegando aqui o U, porque o meu índice é 0. Quando ele fosse para 1, ele ia pegar o V. Quando ele fosse para 2, ele ia pegar o A. E aí ia acabar o meu while aqui, porque quer dizer que o índice agora ficou maior do que a quantidade de palavras secretas e não ia entrar mais aqui. Beleza? Então aqui, dentro desse while, eu vou ter palavra por palavra nessa variável aqui, tá? Palavra por palavra da palavra escolhida, ok? Aí eu faço um if e vejo se a minha palavra está dentro das palavras corretas, tá? A minha palavra, as minhas letras corretas, desculpa, as minhas letras corretas aqui começou com uma lista vazia, tá? Então quando ele entrar aqui a princípio, a primeira vez, ele não vai encontrar nenhuma aqui, tá? Vai encontrar nada aqui. Então ele sempre vai dar o else. Na primeira vez que eu rodar o programa, ele sempre vai entrar no else. E aí, olha que legal, ele vai criar uma string, que é o meu resultado, com várias barrinhas indicando que a minha palavra tem X caracteres e eu não acertei nenhuma letra ainda. Vamos rodar aqui só pra gente já ficar ilustrando. Então, bem-vindo ao jogo da forca. Eu pulo uma linha aqui e falo, a palavra contém 7 letras. E aí, olha só, palavra é igual, aí tem aqui, ó, 7 barrinhas, que são as letras que eu preciso digitar. Isso daqui está sendo criado aqui nesse while aqui, tá? Como é a primeira vez que ele entrou, a minha lista de letras corretas aqui, ela tá vazia, tá? Então ele sempre vai entrar no else. Isso aqui sempre vai ser verdadeiro. A minha palavra nunca vai estar dentro de letras corretas, porque letras corretas a princípio é vazia. Tá bom? Então, continuando aqui, eu sempre printo o resultado, que é a palavra aqui, né? Então, palavra é a palavra que eu criei o resultado aqui em cima. Beleza? E aí eu faço, a princípio aqui, primeira coisa, um if. Resultado final é igual à palavra correta? Perceba onde eu uso o resultado final aqui. Sempre no primeiro if. Então eu sempre somo, quando o usuário acerta a palavra, eu sempre somo com o resultado final, tá? Quando o meu while volta aqui, ele volta a ser 0. Mas sempre que ele encontrar a palavra certa, ele vai somar o resultado final. Beleza? Então, se resultado final for igual à palavra secreta, eu encerro o meu programa. Tá bom? Por que eu não posso usar o resultado para comparar aqui? Porque o meu resultado, eu estou fazendo essa brincadeira aqui, né? Com os espaços, com os tracinhos, tá? Então, na hora que eu devolver a palavra final, vai estar com muitos espaços.
E a forma simples, existem várias outras formas que a gente não aprendeu ainda, mas a forma simples é usando outra variável aqui para somar o valor e concatenando o valor aqui sem os espaços, ok? Então primeiro eu valido aqui se o resultado final é igual a palavra secreta logo de cara, depois que eu imprimir as palavras aqui, tá? Então nesse caso o resultado final é vazio, não tenho nada, então ele não vai ser igual a palavra secreta. E aí eu peço para o usuário digitar. Então aqui nesse caso, como ainda é vazio, não tinha nada, ele já pediu para me digitar uma letra aqui, tá vendo? Logo depois que eu digito a letra, eu faço algumas verificações. Se a letra tiver na palavra secreta, eu faço o append na lista de letras corretas. Lembra do append que a gente viu? Então eu adiciono as minhas letras corretas. Logo, aqui nesse while, ele vai encontrar uma palavra correta aqui e vai somar o meu valor final e o meu resultado para aparecer aqui também na tela, tá? Se ele não encontrar, se a palavra não existir, eu falo, ops, letra incorreta, tente novamente e tiro um valor aqui das minhas tentativas restantes, tá? E aí ele vai fazendo a contagem aqui no while. Beleza? Caso as minhas tentativas restantes forem iguais a 0, o usuário perdeu e a palavra era tal. Então eu falo, opa, você perdeu, sinto muito, a palavra é X, tá? E aí sempre no final eu digo quantas tentativas restantes ele tem, ok? Então vamos lá, vou digitar a letra A aqui no jogo. Olha só, ele achou algumas letras A, achou letra A aqui. Então vamos tentar agora o C. Opa, ele não encontrou o C, ops, letra incorreta, tente novamente. Vou tentar o B. Opa, não tem B também. Vamos tentar aqui o P. Não tem P também. Vamos tentar o H. Não tem H também. Vamos tentar o E. Não tem E. Vamos tentar o N. Tem o N. Vamos tentar, deixa eu ver aqui, o... Eu já tentei o C. Já tentei o C. Que palavra será que é essa, hein, gente? Então vamos tentar aqui agora o R. Achou o R. Já dá pra perceber que palavra que é aqui, certo? Então agora eu vou tentar o L. Opa, laranja. Então agora eu vou colocar o J. E parabéns, você acertou a palavra laranja, tá? Vamos errar todos aqui só pra ver? Então eu vou colocar aqui W, 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 W. Opa, tem uma tentativa. W. Você perdeu. A palavra era abacaxi. Tá? Então, tá feito o nosso jogo da forca aqui. Espero que você tenha conseguido. E até a próxima, pessoal. Valeu! Qualquer dúvida, qualquer novidade, estou disponível no e-mail.